No vídeo anterior vimos 4 casamentos morganáticos mais famosos da história. Resumidamente, o casamento morganático ocorria quando o rei ou a rainha, príncipe, herdeiro ou princesa se casava com alguém socialmente inferior ou fora da realeza. Como vocês gostaram muito do vídeo anterior e pediram a parte 2, bora lá para mais um vídeo onde contaremos a história de outros 4 casamentos morganáticos. Começamos a lista com aquele que talvez seja o casamento morganático mais famoso da história. Ou melhor, ele seria morganático, mas graças à abdicação do rei ele não foi. Mas espero que vocês considerem, pois foi entre o rei com uma mulher de fora da realeza. Estou falando do casamento do rei Edward VIII com Wallis Simpson. Edward era o filho mais velho do rei George V, que se tornou o rei em 1910. Em 1934, ele se apaixonou profundamente pela socialite americana Wallis Simpson, que era casada com Ernest Simpson. Wallis já havia se casado e se divorciado de um piloto da Marinha dos Estados Unidos. Desde o início, a família real desaprovava o relacionamento de Edward com Wallis, mas em 1936 o príncipe deixou claro que iria se casar com ela. Antes que pudesse discutir essa intenção com seu pai, o rei morreu em 20 de janeiro de 1936. E Edward foi proclamado rei. O novo rei provou ser popular entre os súditos e sua coroação foi marcada para maio de 1937. Em 27 de outubro de 1936, Wallis obteve uma sentença preliminar de divórcio, presumivelmente com a intenção de se casar com o rei, precipitando um grande escândalo. Para a Igreja da Inglaterra e a maioria dos políticos britânicos, uma mulher americana divorciada 2 vezes era inaceitável como futura rainha britânica. Todos tentavam dissuadir Edward, mas ele não arredava o pé, até que ele propôs um casamento morganático no qual Wallis não teria direitos de posição ou propriedade, mas o primeiro-ministro foi contra. Isso já era 2 de dezembro. No dia seguinte, o escândalo estourou nas principais páginas dos jornais britânicos e foi barata voa para todo lado. Sem solução para o impasse, o rei renunciou ao trono em 10 de dezembro. No dia seguinte, o parlamento aprovou a abdicação e o reinado de 325 dias de Edward VIII chegava ao fim. O divórcio de Wallis foi finalizado em maio de 1937 e ela mudou seu nome legalmente de volta para Wallis Warfield. Em 3 de junho de 1937, o Duque de Windsor e Wallis se casaram na França. Wallis passou a ser a Duquesa de Windsor, mas o rei George, sob pressão de seus ministros, negou a ela o título de Alteza Real, que continuou sendo desfrutado por seu marido. Pedro o Grande foi um dos maiores imperadores da Rússia, afinal ele tinha 1,90 m. Não, beleza. Falando sério agora, ele foi o responsável pela formação do Império Russo em 1721, continuando a reinar como imperador até sua morte em 1725. A mando da mãe, ele se casou com Eudóxia em 6 de fevereiro de 1689. O casamento foi um arranjo para tentar endireitar o rapaz de 16 anos e fazer com que ele produzisse um herdeiro para que a dinastia Romanov tivesse continuidade. Pedro e Eudóxia eram completamente incompatíveis como casal. Eudóxia tinha dificuldades em conversar com Pedro, enquanto ele achava a parceira muito entediante. Dessa forma, Pedro partiu em busca de aventuras, conhecer seu grandioso império e as nações do Ocidente, até que decidiu se divorciar em 1698. Em 1703, ele conheceu a mulher que mudaria sua vida, Marta Helena Skavironska. E aí, gostaram do meu sotaque russo? Deixa o joinha. Marta era uma serva supostamente de ascendência sueca que foi criada por um pastor luterano. Ela acabou indo para os serviços do príncipe Alexandre Danilovich Menshikov, até que conheceu Pedro e logo se tornou sua amante. Não demorou muito e ela se converteu à Igreja Ortodoxa Russa e passou a ser chamada de Catarina. Pedro e Catarina casaram-se secretamente por volta de 1707 e tiveram 12 filhos juntos. Porém, apenas 2 filhos sobreviveram até a idade adulta. O casal tinha uma relação forte e próxima. Ela o acompanhava nas guerras e até chegou a salvar a vida do amado. Depois disso, Pedro tomou coragem para casar oficialmente com ela em 1712 e fez de Catarina sua imperatriz consorte. Pedro coroou Catarina como co-governante do Império Russo em 1724
e ela assumiu o trono sozinha em 1725, depois da morte do marido, tornando-se a primeira mulher na história a governar a Rússia. E agora temos uma dobradinha russa, já que o czar Alexandre II fez um casamento morganático com Katarina Dolgorukova. O czar e Katarina se conheceram quando ela tinha apenas 12 anos. Tempos depois, eles voltaram a se ver. Ela já estava com 16 anos e sua beleza encantou Alexandre. Ele era casado com Maria Alexandrovna e tentou ser discreto em seu romance com Katarina. Porém, como conseguiram um relacionamento dessa forma sendo o homem mais poderoso do Império Russo? Não dava. O czar era cheio de amantes, mas ao que tudo indica, Katarina foi seu grande amor. Ele teve 4 filhos com ela. Isso aconteceu mesmo com a esposa viva. Quando Maria morreu de tuberculose em 1880, a primeira coisa que Alexandre fez foi converter a amante em esposa cerca de um mês depois de enviuvar. Os filhos legítimos ficaram loucos da vida com o casamento, mas o czar justificou dizendo que temia ser assassinado e deixar a Katarina sem nada. Olha que ele tinha razão, já que ele sofreu 7 tentativas de assassinato antes de finalmente ser assassinado. Depois que Alexandre morreu em 1881, Katarina foi embora do Palácio de Inverno e foi morar em Paris, recebendo uma pensão de 3,4 milhões de rublos. No entanto, faleceu 41 anos depois, quase na miséria. Interessante é que 2 filhos do czar Alexandre com a primeira esposa tiveram casamentos morganáticos, mas isso pode ficar para uma parte 3. Isso é, se vocês quiserem. E para fecharmos a lista, temos o rei Fernando II de Portugal. Fernando II nasceu em 29 de outubro de 1816. Ele foi o segundo marido da rainha Maria II de Portugal, a filha mais velha de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Eles ficaram casados até 1853, quando a rainha faleceu. Eles tiveram 7 filhos, dos quais 2 chegaram a ser reis de Portugal. Dom Fernando era um homem que apreciava a arte, e foi em um teatro onde ele conheceu sua segunda esposa, a atriz Elise Ensler. Em 10 de junho de 1869, ocorreu em Benfica o casamento morganático entre Dom Fernando e Elise. Naquela época, o rei de Portugal era Dom Luís I, o segundo filho de Dom Fernando. Dias antes da cerimônia, Elise recebeu o título de Condessa de Édila. A imprensa e a nobreza portuguesa dividiram-se sobre o novo casamento entre o rei viúvo e a ex-cantora de ópera. Talvez por isso ela tenha sido quase esquecida da história de Portugal. Após 16 anos de casamento, Dom Fernando morreu em 1885, tendo deixado tudo que tinha em testamento à mulher. Mas engana-se quem acha que ela recebeu tudo facilmente. Elise teve que entrar em uma batalha judicial, pois a coroa portuguesa queria a herança. Ela acabou vendendo grande parte dos bens para a coroa, ficando apenas com o chalé que manteve com o marido. Elise morreu em 21 de maio de 1929, na véspera de completar 93 anos. E aí, faltou algum casamento morganático? Comenta aqui embaixo. E querem uma parte 3? Comenta aqui também. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!